Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui agora à nossa terceira aula do curso de Cálculo 2. Antes da gente começar a falar sobre a matéria da aula de hoje, eu queria fazer uma pequena revisão da nossa última aula, onde a gente viu o teorema fundamental do cálculo. Então, seja f uma função contínua definida no intervalo fechado AB. Então, f contínuo. A primeira parte do teorema fundamental do cálculo, então a primeira parte diz que a função g de x definida pela integral de a até x de f de x dx. Então, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo diz que a função g, definida dessa maneira, ela é contínua no intervalo fechado AB. Ela é diferenciável no intervalo aberto AB, e se ela é diferenciável nesse intervalo, significa que a derivada dela existe. Então, o teorema fundamental do cálculo também diz para a gente que a derivada de g é a própria função f. Aqui eu cometi uma pequena coisa, a gente está usando o x aqui para cima, então aqui eu vou utilizar outra letra. Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, f de t dt. O x está reservado aqui para cima. Então isso é o que diz a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Em outras palavras, o que ela quer dizer para a gente? Então, em outras palavras, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, ele vai mostrar para a gente como a gente pode derivar essa função aqui. Então ele diz que se você quiser derivar essa função com relação a x, observem que o x que eu estou derivando é exatamente o limite superior aqui da integral. Então nesse caso a derivada vai ser f de x. Logo, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo mostra para a gente como que nós podemos derivar uma integral. Vamos fazer alguns exemplos disso. Então, exemplo. Derive as funções. Então a gente vai, como exemplo, calcular a derivada das funções integral de 1 até x, g de x igual a integral de 1 até x de ln de t dt. Esse é o item A. E no item B, a gente vai calcular a derivada da função g de x igual a integral de 2x até 3x da função u ao quadrado menos 1 dividido por u ao quadrado mais 1 du. Então, como exemplo da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, a gente vai calcular as derivadas dessas duas funções. Ok? Então, solução.
Vamos começar aqui no item A do teorema. Então, sendo f de x igual a ln de x, então a gente vai definir f como sendo o integrando aqui, a função que a gente está integrando. Então a gente temos do teorema fundamental do cálculo, parte 1, que g' de x, ele é a derivada com relação a x da integral de 1 até x de ln de t dt. Mas isso aqui é igual, o ln a gente trocou por f, então isso aqui é a integral, é a derivada com relação a x da integral de 1 até x de f de t dt. E aqui a gente sabe que isso vai ser f de x. Logo, g' de x, nesse caso, é o f de x, que é o logaritmo natural de x. Então, a derivada dessa função a derivada dessa função no ponto x é o logaritmo natural calculado em x. Para o segundo exercício, a gente tem o seguinte: temos que a nossa função g de x, ela é a integral de 2x até 3x de u ao quadrado menos 1 dividido por u ao quadrado mais 1 deu. Mas esse cara aqui é a integral de 2x até 0 de u ao quadrado menos 1 dividido por u ao quadrado mais 1 du mais a integral de 0 até 3x de u ao quadrado menos 1 dividido por u ao quadrado mais 1 du. Isso aqui segue daquela propriedade que a gente viu na última aula. Então, se eu tenho uma integral de 2x até 3x, eu posso partir essa integral em duas, uma de 2x até 0 e a outra de 0 até 3x. Então, com isso, a gente pode reescrever a nossa função g. E aqui eu vou utilizar também uma outra propriedade da aula anterior, que vai dizer para a gente que a integral de 2x até 0 é menos a integral de 0 a 2x. Aqui indo de u ao quadrado menos 1, a integral de u ao quadrado mais 1 du mais a integral de 0 até 3x de u ao quadrado menos 1 dividido por u ao quadrado mais 1 deu. Então, pessoal, se a gente quer calcular a derivada de g, a gente tem que calcular a derivada dessas funções. Assim, g' de x é igual a menos a derivada com relação a x da integral de 0 até 2x de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du mais a derivada com relação a x da integral
de 0 até 3x de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1. Deu. Então, o que eu estou fazendo? Se eu quero derivar essa função, a função g, basta eu derivar cada uma dessas integrais e fazer a soma das derivadas. Então, a derivada de g é igual à soma da derivada das integrais. Vamos calcular cada uma dessas derivadas separadamente, tá bom? Observem aqui o seguinte, eu não posso aplicar imediatamente o teorema fundamental do cálculo aqui. Por quê? Porque eu estou derivando com relação a x, mas aqui no meu limite superior eu não tenho x, eu tenho 2x. Então, eu tenho um pequeno probleminha aqui, beleza? Então, para a primeira integral, a gente vai fazer o seguinte. Esse cara que está aqui no limite superior, a gente vai chamar ele de V1. Então, tome V1 igual a 2x. Logo, a gente tem que a derivada com relação a x da integral de 0 até 2x de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du vai ser igual a derivada com relação a x da integral de 0 até v1, que é igual a 2x, u ao quadrado menos 1, dividido por u ao quadrado mais 1, du. Agora, pessoal, aqui a gente pode utilizar a regra da cadeia. Então, a derivada desse cara com relação a x é igual à derivada desse cara com relação a v1 vezes a derivada de v1 com relação a x. Então, daqui para cá eu vou estar utilizando. Então, esse cara é igual à derivada com relação a v1 da integral de 0 até v1 de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du vezes a derivada de v1 com relação a x. Então, aqui eu estou utilizando daqui para cá a regra da cadeia. Então, regra da cadeia. Calcular a derivada de uma função com relação a x é a mesma coisa de eu calcular a derivada dessa função com relação a v1 vezes a derivada de v1 com relação a x. Aqui, então, pessoal, a derivada desse primeiro cara, agora sim, note que eu estou derivando com relação a v1 e o limite superior é exatamente v1. Então, aqui eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. E eu vou ter que a derivada desse cara vai ser igual a v1 ao quadrado menos 1 dividido por v1 ao quadrado mais 1 vezes a derivada de v1 com relação a x. v1 é igual a 2x, então a derivada de v1 com relação a x é a derivada de 2x, que a gente sabe que é 2. Então, nesse caso, a gente tem vezes 2. E aqui, esse cara vai dar para a gente, então, substituindo o v1 pelo 2x, a gente tem 2 vezes 2x ao quadrado, ou seja, 4x ao quadrado, menos 1, dividido por v1 ao quadrado, v1 é 2x, então 4x ao quadrado, mais 1. Com isso, a gente calculou a derivada dessa primeira integral. Para a segunda integral, ou seja, se a gente for calcular a derivada desse cara aqui, a gente toma v2 igual a 3x e a gente vai fazer as contas tudo, é o mesmo argumento de maneira análoga. E de modo análogo,
temos que, se a gente repetir todas as contas, pessoal, a gente vai ver que a derivada com relação a x da integral de 0 até 3x de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1, esse cara aqui vai ser 3 vezes 9x ao quadrado menos 1 dividido por 9x ao quadrado mais 1. Então, eu estou fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu chamei o limite superior de V2 e eu vou proceder da mesma maneira. Então, eu vou trocar aqui o limite superior por V2, eu vou aplicar a regra da cadeia, então eu vou ter derivada com relação a V2 vezes a derivada de V2 com relação a x. Eu vou obter coisas parecidas aqui, trocando V1 por V2, a derivada aqui vai ser 3, e substituindo o valor de V2, eu obtenho essa equação aqui. Portanto, pessoal, a gente tem que g' de x vai ser igual a, voltando aqui na fórmula aqui de cima, menos a derivada desse cara. A derivada desse cara a gente sabe que é isso aqui. Então, menos 4x ao quadrado menos 1, menos 2 vezes 4x ao quadrado menos 1 dividido por 4x ao quadrado mais 1. Então, a derivada é menos isso mais a derivada desse cara aqui. Então, menos isso mais a derivada desse cara aqui, mais 3 vezes 9x ao quadrado menos 1 dividido por 9x ao quadrado mais 1. Então, com isso, a gente termina o exercício. Ok? Ou seja, observem que, no primeiro caso, a gente pôde aplicar diretamente o teorema fundamental do cálculo. A gente estava derivando com relação a x e o limite superior era x. No segundo caso, como o limite superior não era x, a gente não pôde aplicar o teorema fundamental do cálculo de maneira imediata. Beleza? Só que essa é só a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. A gente tinha uma outra, a segunda parte do resultado. Então, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: se f' é uma primitiva de f', ou seja, a derivada de f' é f', então a segunda parte do teorema fundamental do cálculo vai mostrar para a gente o seguinte: garante que a integral de a até b de f de x dx é igual a f' de b menos f' de a. Tá bom? Essa aqui é o que diz a segunda parte do teorema. Então, se você conhece uma primitiva da sua função, você sabe como calcular a integral dessa função. A gente vai denotar, pessoal, para simplificar a notação, a gente vai escrever f de x de a até b, e isso aqui vai representar para a gente f de b menos f de a. Assim, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, diz que a integral de a até b de f' de x dx
vai ser igual a f de x de A até B. Ok? Então, esse símbolo aqui vai denotar f zona de B menos f zona de A. Como o fzinho, como a f grande é uma primitiva da fzinho, então a gente tem que f grande, a derivada da f grande é fzinho, e a gente pode reescrever o teorema fundamental do cálculo, pelo menos a parte 2 dele, como sendo isso aqui. Logo, pessoal, o que essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo diz para a gente? Que se você integrar a derivada de uma função, você volta na função inicial. Isso aqui é muito bom e é muito útil para poder calcular a integral de algumas funções. Na verdade, da maioria das funções. Por exemplo, então, exemplo, vamos calcular as seguintes integrais. Então, como exemplo, vamos calcular primeiramente a integral de 1 até 3 de x elevado a p dx com p diferente de menos 1. Depois, a gente vai calcular a integral de 1 até 3 de x elevado a menos 1 dx. Então, note, pessoal, que aqui eu estou calculando a integral da potência de x com qualquer expoente, menos o menos 1. E no item B eu vou calcular essa potência exatamente com o expoente menos 1. E a gente vai ver as diferenças aqui de um para o outro. E por fim, o último exemplo nosso, vamos calcular item C, a integral de menos 1 até 3 de x elevado a menos 2 dx. Então, como exemplo de aplicação do teorema fundamental do cálculo, vamos calcular essas integrais aqui. Tá bom, pessoal? Notem o seguinte, calcular esses caras aqui utilizando a definição de integral não é nada simples. Se você tivesse que usar aquele limite de uma soma infinita para calcular esses caras, bem, eu particularmente, tirando o caso aqui onde o P seja igual a 1 ou a 2 talvez, os outros ficariam completamente inviável. Mas a gente vai ver que com o teorema fundamental do cálculo, fazer essas contas aqui não vão ser tão difíceis. Vamos lá, solução aqui do item A. Solução item A. Então, seja f' de x igual a x elevado a p. Se a f grande é uma primitiva, da fzinha, então a gente tem que a integral de 1 até 3 de x de p dx vai ser igual a f de x a f3 menos f de 1 menos f1. Isso aqui é exatamente a f variando de 1 até 3. Ou seja, para a gente calcular essa integral, o que a gente precisa fazer é obter uma primitiva da função x elevado a p. Vamos observar o seguinte, pessoal. Eu quero então encontrar uma função que quando eu derivo, ela vai ser exatamente igual a x elevado a p. Quem é o candidato natural? Bem, o candidato natural é uma outra função, um outro polinômio. Então, um candidato natural
é a gente tomar a f de x como sendo uma constante a vezes x elevado a outra constante b. Se a gente quer obter uma função que quando a gente deriva dá x elevado a p, o candidato, eu imagino que seja alguém desse tipo. Nesse caso, a gente tem que a derivada da f grande vai ser igual. Quando a gente deriva isso aqui, nesse caso, a gente quer o seguinte, queremos que a gente vai querer que o x elevado a p, que é igual a f' de x, seja exatamente a derivada de f. Então, a gente quer que x elevado a p seja a derivada de f. Mas se a f tem essa cara aqui, a gente tem que a derivada dela vai ser a vezes b elevado a x, b menos 1. Então, quando a gente deriva isso aqui, o expoente cai e a gente subtrai 1 ali de cima. Ou seja, quando que essas coisas vão ser iguais, pessoal? Dois polinômios são iguais se os coeficientes deles são iguais. Então, a gente tem que ter, o coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui é a vezes b. Então, esses caras vão ser iguais se a vezes b for igual a 1 e se o expoente for igual. Aqui o expoente é p, aqui o expoente é b menos 1. Então, a gente tem que ter b menos 1 igual a p. Logo, pessoal, dessa segunda equação, a gente tem que o b vai ser igual a p mais 1. Então, segue da segunda equação que o b vai ser igual a p mais 1. E, se a gente substituir esse valor aqui na primeira equação, a gente tem que o a vai ser igual a 1 dividido por p mais 1. E o b vai ser igual a p mais 1. Então, se a gente tomar a igual a 1 dividido por p mais 1 e b igual a p mais 1, então a f' vai ser uma primitiva da f'. Logo, f' de x igual a 1 sobre p mais 1 x elevado a p mais 1 é uma primitiva de f'. Logo, então, se a gente já tem a primitiva da nossa função... e aqui é importante, pessoal. Notem que o p ele é diferente de menos 1. A gente está supondo que o p é diferente de menos 1. Por que eu estou supondo que o p é diferente de menos 1? Porque se o p fosse igual a menos 1, então esse denominador aqui ia ser zero. E a gente sabe muito bem que a gente não pode dividir por zero. Então, para que esse cara aqui exista, ou seja, para que a gente possa escolher o a, o p tem que ser diferente de menos 1. Assim, a gente tem que a integral de 1 até 3 de x elevado a p dx vai ser igual a f de 3 menos f de 1, ou seja, vai ser igual a 3 elevado a p mais 1 dividido por p mais 1 menos 1 elevado a p mais 1, que dá 1, dividido por p mais 1. Ok? Então, com isso, a gente calcula a integral dessa função. Obviamente, esse cara aqui é um número que depende de p, porque a nossa função depende de p. Então, se você tomar p igual a 1, você tem um valor para essa integral. Se
você tomar P igual a 2, você tem outro valor para integral, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Agora vamos para o item B. O item B é exatamente a mesma equação, só que com P igual a menos 1. Para P igual a menos 1, a gente não pode fazer esse processo, pelo motivo que eu disse. Quando P é menos 1, esse denominador aqui é zero. Mas o que a gente faz? Aqui a gente observa o seguinte. Note que, se vocês lembram lá de cálculo 1, vocês vão lembrar que a derivada do ln de x, com relação a x, é exatamente 1 sobre x. Ou seja, é x elevado a menos 1. Então, pessoal, se a derivada do logaritmo natural é x elevado a menos 1, a gente tem que a função f de x igual ao logaritmo natural de x é uma primitiva de x a menos 1. Logo, do teorema fundamental do cálculo, parte 2, temos que a integral de 1 até 3 de x elevado a menos 1 dx vai ser igual a f zona, que é o logaritmo natural de 3, menos o logaritmo natural de 1. Beleza? Ok, pessoal? Só que o logaritmo natural de 1 é zero. Então, esse cara aqui é ln de 3. Esse cara aqui é zero. Então, esse cara vai ser o logaritmo natural de 3. Beleza? Por último, a gente tem o item C. Nesse caso, a gente vai ter algo parecido com o item A, com P igual a menos 2. Neste caso, temos o item A com P igual a 2. A menos 2, desculpa. Logo, a gente vai tomar a nossa função f de x, igual lá no item A, ela vai ser 1 dividido. Aqui seria P menos 1, P mais 1. Como o nosso P é menos 2, a gente vai ter menos 1 vezes x elevado a P menos 1, ou seja, menos 1. Logo, a nossa primitiva vai ser menos x elevado a menos 1. Assim, a gente tem que a integral de menos 1 até 3 de x elevado a menos 2 dx vai ser igual a f de 3 menos f de menos 1. F de 3, a gente vai ter menos 1/3, menos 1/3, menos a f de menos 1. F de menos 1 é menos 1 dividido por menos 1. Aqui, pessoal, a gente vai ter então menos 1/3, menos com menos mais, com menos menos, menos 1. E isso vai dar menos 4/3. Ok? Só que aqui a gente tem um problema, pessoal. Isso aqui está errado.
Então, aqui, esse cara aqui está errado. Todo esse argumento nosso aqui não vale. Por quê? Pelo seguinte, note que esse argumento está errado. Note que esse argumento está errado. Por quê? A nossa função x elevado a menos 2, ela é sempre maior que zero. Mas a integral dela, então, como a nossa função ela é sempre maior que zero, então a integral dela deveria ser maior que zero, mas nas nossas contas chegamos num valor negativo. Logo, essa resposta nossa aqui não está certa. Note que esse argumento está errado, porque como a função é positiva, a integral devia ser positiva, mas isso não aconteceu. Mas onde está o erro? Se esse argumento nosso aqui não está valendo, onde será que está o erro? A gente, nas contas aqui, parece que fizemos tudo certo. A gente achou uma primitiva da nossa função. De fato, esse cara aqui é uma primitiva de x elevado a menos 2. E aí a gente aplicou o teorema fundamental do cálculo, a parte 2 dele, bonitinha. Como a gente viu na última aula. Onde será que está o problema? O problema está no seguinte, pessoal. Essa função nossa não é contínua em x igual a zero. Se a gente desenhar o gráfico dessa função, opa, aqui está muito torto isso aqui, mas acho que vai dar para entender. Se a gente desenhar o gráfico dessa função, a gente vai ter curvas mais ou menos assim. Oh, nossa, mas vai ficar horroroso meu desenho. A gente vai ter que o gráfico dessa função são curvas mais ou menos assim. E esses caras definitivamente, e a gente vê que nesse caso a função f ela não é contínua. Esse aqui ficou mais bonitinho, vamos copiar ele para lá. Não vai dar para inverter. Não vai dar para fazer o que eu queria. Então, pessoal, o gráfico dessa função, a gente vê que ele é descontínuo em x igual a zero. Logo, se ele é descontínuo, a gente não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo. Logo, não podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo. Parte 2. Beleza? Então a gente tem sempre que ficar esperto a isso. Se a nossa função não for contínua aqui no intervalo, a gente não pode utilizar o teorema fundamental do cálculo. Observem o seguinte, no item B, a função ela também não é contínua em x igual a zero, mas nesse caso a gente está integrando de 1 até 3, ou seja, o zero, o ponto onde ela não é contínua, não está dentro do nosso intervalo de integração. Logo, o teorema fundamental do cálculo funciona perfeitamente. O problema aqui é que a descontinuidade, o x igual a zero, ele está dentro do intervalo de integração. Se a gente trocasse esse menos 1 por um mais 1,
a gente poderia fazer as contas e com certeza iria obter o resultado correto. Mas não é o caso aqui. A gente deveria calcular a integral de 3 até menos 1. Então, nesse caso, a gente não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo. No futuro, a gente vai ver como resolver esse tipo de integral, mas por enquanto, com as técnicas que a gente tem no momento, não é possível calcular essa integral aqui. Beleza, pessoal? Feito tudo isso, vamos para um outro exemplo. Hoje a gente vai calcular muitas integrais para tentar ficar o mais claro possível de como fazer essas contas. Então, outro exemplo. Calcule. A gente vai calcular a integral de 0 até 1 da função 2x raiz de x ao quadrado mais 1 dx. Ok? Notem o seguinte. Note que obter uma primitiva propaganda vai embora. Obter uma primitiva da função f de x igual a 2x raiz de x ao quadrado mais 1 não é fácil. Então, pessoal, obter uma primitiva dessa função aqui não é algo muito trivial, de cara pelo menos. Se a gente bate o olho nela, a gente não tem nenhum candidato à primitiva dessa função. Mas aqui a gente pode utilizar um argumento. Tome u igual a x ao quadrado mais 1. Beleza? Então, se u é igual a x ao quadrado mais 1, a gente tem que a derivada de u com relação a x vai ser a derivada desse cara aqui, que é 2x. Logo, a gente pode dizer que du é igual a 2x dx. Assim, se a gente volta na integral que a gente quer calcular, pessoal, a gente vai calcular a integral de 0 até 1 de 2x raiz de x ao quadrado mais 1 dx. Notem o seguinte, o que tem dentro da raiz aqui é u, então aqui a gente tem raiz de u. O que está fora da raiz é 2x vezes dx, mas 2x vezes dx é du. Então, a gente vai ter a integral com o nosso x indo de 0 até 1 da raiz de u du. Beleza? Aqui, pessoal, a gente pode pensar em raiz de u é u elevado a meio, então a gente utiliza o item A daquele exemplo anterior para ver que uma primitiva dessa função aqui vai ser a função 2 terços de u elevado a 3 meios. Então, para obter essa primitiva, eu utilizei o item A do exemplo anterior com P igual a meio. Afinal de contas, raiz de u é u igual a meio. E aqui eu vou calcular essa primitiva com o nosso x indo de 0 até 1. Mas o u é igual a x ao quadrado mais 1. Então, aqui a gente vai ter 2 terços de x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. E a gente vai calcular esses caras aqui de x
igual a zero, até x igual a 1. Então, quando x igual a 1, a gente vai ter 2 terços de 1 ao quadrado 1, mais 1, 2, então 2 elevados a 3 meios. 2 elevado a 3 meios é 2 raiz de 2. Quando x igual a zero, então menos, quando x igual a zero, a gente tem 2 terços de 0 mais 1, 1 elevado a 3 meios, 1 elevado a 3 meios dá 1. Logo, a integral daquela função vai ser igual a 4 terços de raiz de 2 menos 2 terços. Então, essa aqui é a resposta para essa integral aqui. Beleza? Aqui, pessoal, nesse exemplo, a gente utilizou o que chamamos de regra de substituição. A gente substituiu o x ao quadrado mais 1 por 1. Então, neste exemplo, substituímos x ao quadrado mais 1 por 1, e as contas ficaram mais simples. Além disso, pessoal, veja que, como eu disse no começo, achar uma primitiva dessa função aqui não é simples, não é nem um pouco simples. Porém, de maneira indireta, a gente conseguiu. Então, a gente calculou uma primitiva daquela função de maneira indireta. Então, veja que obtemos uma primitiva de f dada por f de x igual a 2 terços de x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. E a gente obteve essa primitiva de maneira indireta. Essa forma de resolver integrais substituindo, fazendo uma substituição desse tipo, onde a gente troca uma coisa mais complexa por uma função mais simples, é muito recorrente, e a gente tem, e ela se chama regra da substituição. Então, regra da substituição. O que diz a regra da substituição? Ele diz o seguinte: se G' é contínua, no intervalo AB, e F é contínua na imagem de G, ou seja, se F é contínua na imagem
desse intervalo por G. Então, a gente tem que a integral de A até B de f de g de x, g' de x dx é igual à integral de g de A até g de B de f de u du. Então, pessoal, em outras palavras, o que essa regra da substituição fala para a gente? Que se a gente consegue escrever a nossa integral dessa maneira aqui, do lado esquerdo dessa igualdade, então essa integral pode ser substituída pela integral do lado direito, que é visivelmente mais simples. Vamos provar esse resultado. Então, demonstração. Como a gente faz para mostrar que, de fato, essa integral da esquerda é igual à integral da direita? A gente vai fazer o seguinte: seja f uma primitiva de f'. Então, primeira coisa, a gente tem que a integral de g de A do teorema fundamental do cálculo, parte 2, temos que, então, do teorema fundamental do cálculo, a gente tem que a integral de g de A até g de B de f de u du vai ser igual a f' de g de B menos a f' de g de A. Ok? Então, o teorema fundamental do cálculo mostra para a gente que se f' é uma primitiva da f', então isso aqui vale. Mas, além disso, se a f' é uma primitiva da f', a gente temos que a função g de x igual a f' de g' de x é uma primitiva de f de g de x, g' de x. E por que essa g é uma primitiva dessa função? Porque quando a gente calcula a derivada da g', então g grande de x é igual a derivada com relação a x de f g de x. Aqui da regra da cadeia, a gente tem que a derivada de f de g de x vai ser f' g de x, g' de x. Mas a f', como a f grande é uma primitiva da f pequena, a gente tem que a derivada da f grande é exatamente a f pequena. Então, aqui a gente vai ter f de g de x vezes g' de x. Logo, a g grande é uma primitiva dessa função. Assim, a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo. Assim, do teorema fundamental do cálculo, parte 2, segue que a integral de A até B da f
de g de x, g' de x dx vai ser igual a g zona de B menos a g zona de A mais a g zona de B é f gzinho de B e a g zona de A é f. Vamos arredar isso aqui para poder caber tudo na linha. F gzinho de A. Logo, a gente vê que a integral do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, é f grande g de B menos f grande g de A. E a integral do lado direito também é f grande g de B, f grande g de A. De 1 e 2, o resultado segue. Com isso, fica provado a regra da substituição. Ok? Então, a gente sempre pode usar essa igualdade. Vamos ver isso na prática. A gente viu um exemplo, mas vamos pegar mais. Como eu disse, hoje a gente vai calcular muitas integrais. Então, exemplo. Calcule. A gente vai calcular as seguintes integrais. Item A. Vamos calcular a integral de 1 até 2 de dx dividido por 3 menos 5x ao quadrado. Então, a gente vai calcular no item A essa integral aqui. Beleza? No item B, nós vamos calcular a integral de 1 até e de ln de x, logaritmo natural de x, sobre x dx. Então, a gente vai calcular essas duas integrais aqui. Em ambos os casos, a gente vai utilizar a regra da substituição. Então, solução. No item A. Nesse primeiro caso, a gente quer fazer uma substituição. Lembrem, o teorema que eu enunciei lá em cima, aquela regra, ela pode parecer complicada, mas na verdade ela não é. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar aqui o seguinte. Vamos tomar como a nossa g. Então, vamos tomar G. Tome U como sendo 3 menos 5x ao quadrado. O que a regra a regra da substituição fala? Ela fala que se você tiver alguém desse tipo aqui, você pode fazer uma substituição. Você pode chamar o g de x de u e aí você calcula a sua integral. Então aqui, nesse caso, a gente vai chamar de u esse camarada que está entre parênteses, 3 menos 5x ao quadrado. Assim, o que a gente tem? Du, a derivada de u com relação a x, vai ser igual a... aqui é só 5x, não é 5x ao quadrado. O quadrado está fora do parênteses. Então, a derivada
de u com relação a x vai ser menos 5. Logo, du dividido por menos 5 é igual a dx. Logo, a integral de 1 até 2 de dx dividido por 3 menos 5x ao quadrado vai ser igual à integral de x variando de 1 até 2 de... Quem é dx? Dx é du sobre menos 5. E aqui embaixo a gente tem 1 sobre u ao quadrado. Então, esse camarada aqui vai ser 1 sobre u ao quadrado vezes dx, que é du dividido por menos 5. Ou seja, a gente tem menos 5 menos 1 sobre 5 vezes a integral de x variando de 1 até 2 de u elevado a menos 2 du. Ok? Aqui, a integral desse cara aqui, novamente, pelo item A de um exemplo anterior, a gente tem que uma primitiva dessa função vai ser menos u elevado a menos 1. Isso aqui com o x variando de 1 até 2. Ou seja, a integral de 1 até 2 de 1 sobre 3 menos 5x ao quadrado dx vai ser igual a esse cara aqui com x variando de 1 até 2. O u, a gente tomou u como sendo 3 menos 5x. Então, a gente volta aqui 3 menos 5x. Esse menos sai aqui para fora e a gente vai ter 1 sobre 5, esse cara que está aqui de fora, que multiplica o u, que é 3, menos 5x. X variando de 1 até 2. E aqui, então, quando o x é 2, a gente vai ter 5 vezes 2, 10. Então, aqui, menos 7 vezes 5, menos 35. Menos 1 sobre 35. Quando o x é 1, a gente tem menos, quando o x é 1, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 5, menos 2, então aqui menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 10, ok? Ou seja, 1 sobre 10, menos com menos mais, 1/10, menos 1 sobre 35. Se a gente faz as simplificações, aqui a gente vai ter 7 sobre 70 menos 2 sobre 70, isso vai dar 5 sobre 70. 5 sobre 70, se eu não estiver enganado, vai dar 1/14. Então, esse aqui é o valor da nossa integral. Agora vamos para o item B. Nesse item B eu vou tentar utilizar a mesma notação da
regra lá de cima, da regra da substituição que eu enunciei. Então aqui a gente vai calcular a integral de ln de x dividido por x. Então, nesse caso, tome g f de x igual a x e g de x igual a ln de x. Ok? Então, estou tomando o g f de x igual a x, o g de x igual a ln de x. Assim, a gente tem que g' de x, se você derivar o logaritmo natural, essa conta já apareceu aqui hoje em algum momento para a gente, e ela vai ser 1 sobre x. Ou seja, a gente tem que f g x g' de x vai ser igual f do logaritmo natural de x vezes 1 sobre x. Mas a f de x é x, então f de logaritmo natural de x é o logaritmo natural de x. Então a gente tem ln de x sobre x. Ou seja, se a gente toma f desse ig dessa maneira, a integral de ln de x sobre x, variando de 1 até e dx, vai ser igual à integral de 1 até e de f de g de x, g' de x dx. Mas, da regra da substituição, a gente tem que esse camarada aqui, essa integral, é a integral de g de 1 até g de e, f de 1. Deu? O g de e é logaritmo natural de e. Então aqui a gente tem ln de e, ln de 1, f de u é u, então u de u. Essa integral aqui não é difícil calcular, e a gente tem que a integral de 1 até e de ln de x sobre x dx vai ser igual a essa integral aqui. Então, a gente tem, nesse caso, aquele mesmo anterior, p igual a 1, então, a gente tem meio u ao quadrado com o u variando de ln de 1 é 0, ln de e é 1. Então, aqui, a gente tem 1 e 0. Quando u é 1, a gente tem 1 ao quadrado, 1 vezes meio, menos. Quando u é 0, u ao quadrado é 0, vezes meio é 0. E a gente tem que essa integral dá meio. Notem o seguinte, pessoal. Note que, primeiro caso, primeira coisa, nesse item, o que a gente fez é a mesma coisa da gente ter tomado, então, nesse caso, é a mesma coisa da gente ter tomado u igual a ln de x. Se a gente tivesse tomado u igual a ln de x e procedido da maneira exata que a gente fez no item A, a gente teria chegado nesse mesmo resultado. Então, na verdade, vamos reescrever isso aqui. Tomando u e procedendo
como no caso anterior, obtemos o mesmo resultado. Ok? E com isso a gente acaba o nosso exemplo. Pessoal, só um minutinho, eu vou acender a luz ali porque está ficando a noite e está escuro aqui, só um minuto. Pessoal, o professor de vocês não está com a memória muito boa não. Eu voltei aqui e esqueci de pôr para gravar. Então deixa eu explicar para vocês aqui o que eu disse e vocês não viram. Como consequência da regra da substituição, a gente tem o seguinte teorema. Seja f uma função de menos a até a em R, uma função contínua. Tá bom? Então se a gente tem uma função contínua nesse intervalo simétrico, ou seja, intervalo de menos a até a, então vale o seguinte. Se a f de x for igual a f de menos x para todo ponto x, então a gente diz que a f é uma função par, e a gente tem que a integral de f de x dx de menos a até a é igual a 2 vezes a integral de f de x dx de 0 até a. E, por outro lado, se a f de x for igual a menos f de menos x para todo x, então a gente diz que f é uma função ímpar, e no caso de funções ímpar, a integral de f de x dx de menos a até a é zero. Tá bom? Então esse teorema diz o seguinte: se a gente vai calcular a integral de funções pares ou funções ímpares de menos a até a, então esse cálculo pode ser simplificado. No caso de uma função par, a integral de menos a até a é 2 vezes a integral de 0 até a. No caso de funções ímpares, a integral de menos a até a é zero. Ok? A demonstração desse fato não é difícil e utiliza a regra da substituição. Então, primeiro a gente tem o seguinte: a integral de f de x dx de menos a até a é a integral de menos a até zero mais a integral de 0 até a. Essa primeira integral, a gente pode inverter os limites de integração. Então, a gente pode calcular a integral de 0 até menos a, em vez da integral de menos a até zero. E isso vai fazer com que surja um sinal de menos. Esse sinal seria, a princípio, fora da integral, eu passei ele para dentro. A segunda integral a gente mantém como ela já estava. Agora, se a gente toma u igual a menos x, então a gente tem que du dividido por dx é menos 1. Logo, du é igual a menos dx. Além disso, a gente tem que a integral de menos f de x dx de 0 até menos a é igual à integral de f de menos u du. Então a gente trocou o x que está aqui dentro por menos u, afinal de contas u é igual a menos x, e a gente viu que menos dx é igual a du. Beleza? E aqui com o x variando de 0 até menos a. Mas, se o x é 0, então o u também é 0. Se o x é menos a, então o u é a. E a gente tem que essa integral de cima é igual à integral de 0 até a de f de menos u du. Daqui para cá, eu só voltei a letra. Então, é a mesma integral, eu só troquei u por x. Beleza? Como a gente viu lá na primeira aula, essa letra, a variável de integração, ela não muda o valor da integral. Então, a gente pode mudar a letra aqui dentro. Então, pessoal, a gente tem o seguinte. A integral de f de x dx de menos a até a vai ser igual, a princípio, ela seria igual à integral de 0 até menos a de menos f de x dx. Mas a gente mostrou que essa integral ela é igual à integral de 0 até a de f de menos x dx mais a integral de 0 até a de f de x dx. Então a gente tem essa cara aqui para a integral da f. Agora a gente divide nos nossos dois casos. Primeiro caso, se a f de x é igual a f de menos x, ou seja, se a nossa função é uma função par. Então, essa primeira integral aqui, ela fica sendo igual à integral de 0 até a de f de x dx, porque a f de menos x é igual a f de x. Logo, esse cara é igual a esse cara, e a gente tem que a integral
de f de x dx de menos a até a é igual a 2 vezes a integral de 0 até a de f de x dx. E o item A do teorema segue. Por outro lado, se a f de menos x é igual a menos f de x, ou seja, se a gente tem uma função ímpar, então a integral de f de x dx de menos a até a é igual à integral de 0 até a, seria f de menos x, mais f de menos x é menos f de x. Então, a gente tem que a integral de f de x dx de menos a é a integral de menos f de x dx de 0 até a, mais a integral de f de x dx de 0 a a. Esse sinal de menos sai para fora e a gente pode cortar as duas integrais. Então, essa integral cancela com essa integral e a gente tem 0. E com isso o resultado está provado. Em que casos a gente pode utilizar esse teorema, pessoal? No caso de funções pares e funções ímpares. E o exemplo mais clássico de todas é a função seno e a função cosseno. A gente tem o seguinte, o cosseno de menos x segue das propriedades trigonométricas, pessoal, que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Ou seja, cosseno é uma função par. Por outro lado, seno de menos x é igual a menos seno de x. Logo, o seno é uma função ímpar. Uma função ímpar. Como a gente vê isso? A gente pode ver isso muito bem no círculo trigonométrico. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui um círculo bonitinho. Então, no caso do círculo trigonométrico, que vocês devem conhecer, a gente tem nesse eixo os cossenos, nesse eixo os senos. Então, se você pega um ângulo x, o ângulo menos x, aqui de baixo, eles têm o mesmo cosseno. Eles vão ter, ou pelo menos no meu desenho aqui não está muito legal, mas eles vão ter o mesmo cosseno, enquanto que o seno de x é menos o seno de menos x, ok? Então, seno e cosseno são funções, o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Ou seja, se a gente for calcular a integral de seno de x dx de menos π a π, esse cara dá zero. Enquanto que a integral de menos π a π do cosseno de x fica sendo 2 vezes a integral de 0 até x de 0 até π de 0 até π de cosseno de x dx. E esse cara eu vou deixar como exercício para vocês calcularem a integral do cosseno. Eu acho, se eu não me engano, na última aula eu já mostrei algo parecido, já calculei a integral do cosseno. Acho que só os limites aqui que estavam diferentes. Então vocês olhem na última aula como resolver aqui essa integral do cosseno. Beleza? Então aqui a gente tem uma aplicação do teorema anterior. Ok, pessoal? E com isso a gente termina a primeira parte do assunto integrais. A gente viu o que é uma integral,
a gente viu as propriedades da integral, a gente interpreta ela como sendo uma área, a gente tem o teorema fundamental do cálculo, e o teorema fundamental do cálculo ele mostra para a gente como calcular a derivada de uma integral e como calcular a integral de uma função. Então, a partir do teorema fundamental do cálculo, a gente tem que a integral de uma função é dada pela primitiva da função, ok? E agora, com a regra da substituição, a gente tem uma nova maneira de calcular integrais. Então, a gente substitui uma integral complicada por uma mais simples, ok? Então, essa aqui é a primeira parte da matéria de integrais. Nos comentários desse vídeo, eu vou deixar os primeiros exercícios que são referentes a essa parte da matéria. Esses exercícios são para vocês praticarem, então façam, eu vou deixar muitos, vocês façam o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Ou até vocês verem que já está ficando fácil, então se tiver muito trivial também, não é necessário fazê-los. Tá bom, pessoal? Agora que a gente já sabe então o que é uma integral, como calcular uma integral, pelo menos algumas integrais mais simples a gente já sabe calcular, a gente vai ver algumas aplicações de integrais. Então, para que serve essa coisa? Para que eu vou usar uma integral? Na prática, será que tem alguma aplicação? E tem várias. Então, aplicações. A primeira aplicação que a gente vai ver é a área entre duas curvas. Então, área entre duas curvas. Essa é a primeira aplicação de integrais que a gente vai ver. O que é isso? Então, seja S a região entre as curvas y igual a f de x, então o gráfico da f, y igual a g de x, então o gráfico da g, x igual a A e x igual a B. Ok? Então a gente vai tomar a região S entre essas duas curvas. Beleza? Só um minuto que eu estou com um probleminha técnico aqui, pessoal. Estou com as figuras aqui. Então a gente está falando dessa região S, ok? A região entre a curva y igual a f de x, y igual a g de x e as setas A e B, ou seja, é a área entre as duas curvas com x variando de A até B. E aqui a gente vai supor com f de x maior ou igual a g de x. Ok? Então, seja S a região entre essas duas curvas, onde f é maior ou igual a g. Beleza? Como que a gente faz para calcular a área de S? Então, como calcular a área A de S? Então, A é a medida da área de S. Como que a gente faz para calcular isso? Bem, se a F e a G forem ambas maiores que zero, então a gente tem o seguinte: então a gente tem esse esquema aqui,
E a gente vê o seguinte, a gente tem esse esquema aqui, então a F e a G são ambas positivas, e a gente tem que a área A vai ser igual à área sob o gráfico de F. Então, a área que está, a área de S é a área embaixo do gráfico de F menos a área, então, é esse cara aqui, menos a área sob o gráfico de G. Ok? Então, se F e G são positivas, a gente tem que a área de S vai ser a área que está embaixo do gráfico de F menos, a gente está tirando essa região aqui, que é a que está embaixo do gráfico de G. Mas a área sobre o gráfico de F a gente conhece. É exatamente a integral de A até B de f de x dx. E da mesma maneira, a área sobre o gráfico de G é a integral de A até B de G de x dx. Ok? Mas, com isso, a gente tem que a área A vai ser igual à integral de A até B de f de x f de x menos g de x dx. Então, essas duas integrais, a diferença entre elas é a integral das diferenças. Isso a gente viu pelas propriedades de integrais. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem mais a gente tem uma interpretação geométrica quando f e g são positivas. Então, se essas funções são positivas, a área vai ser dada por isso. Então, podemos imaginar que deve valer algo semelhante quando f ou g não são ambas positivas. Ambas positivas. Ok? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando. A gente tem duas curvas, y igual a f de x, y igual a g de x. A gente quer calcular a área da região entre essas duas curvas, com x variando de A até B, onde a f de x vai ser sempre maior ou igual que a g de x. Como a gente faz para calcular essa área? Bem, se f e g forem positivas, é bem simples. A área vai ser dada por essa equação aqui. A área sobre o gráfico de f menos a área sobre o gráfico de g. A área sobre o gráfico de uma função é a integral dessa função. Então, no caso, nesse cenário, onde f e g são ambas positivas, a área fica muito simples de ser calculada. A gente imagina, então, que quando a f e g não são ambas positivas, ou seja, se elas tiverem valor negativo, como nessa figura, possa valer algo semelhante. Vamos fazer o cálculo dessa área para verificar que, de fato, vale algo parecido, mesmo nesse cenário aqui. E como a gente vai fazer para calcular a área? Então, a gente vai usar aqui a mesma estratégia que a gente usou na primeira aula, quando a gente queria calcular a área sobre
uma curva, o gráfico de uma função. Então, vamos dividir S em N faixas. Todas as faixas de mesma largura, e qual vai ser essa largura? Vai ser o ΔX igual a B menos A sobre N. Tá bom? Então, vamos, a gente vai aproximamos a área de cada uma das faixas pela área de um retângulo. Pela área de um retângulo com largura ΔX e altura f de x e estrela menos g de x e estrela, onde x e estrela pertencem à iésima faixa. Ou seja, pessoal, o que a gente está fazendo é isso aqui. A gente tem a nossa região, a gente vai dividir ela em faixas e a área de cada faixa a gente vai aproximar pela área de um retângulo. Todos os retângulos vão ter a mesma largura, ΔX, e a altura desses triângulos a gente calcula da seguinte maneira: a gente vai pegar um ponto x e estrela dentro do intervalozinho aqui e a gente calcula f de xi menos g de xi. Então, f de xi vem daqui até aqui, g de xi daqui até aqui. Então, f menos g vai dar a altura do retângulo. Beleza? Logo, a soma das áreas dos retângulos aproxima a área de S. A soma das áreas dos retângulos é dada por... Então, a soma das áreas dos retângulos, pessoal, vai ser igual a delta de x largura vezes altura. No caso da primeira faixa, a altura é f de x1 estrela menos g de x1 estrela. Mas a gente vai somando a área de todos os retângulos até o último retângulo, que tem largura ΔX, e altura é f de x n estrela menos g de x n estrela. Mas a soma desses caras aqui a gente já sabe, ou melhor, a gente denota pelo somatório de ΔX f de x. Reescrever aqui, peraí, como sendo o somatório de f de xi estrela menos g
de x e estrela, isso tudo vezes delta x, com o i variando de 1 até n. Aqui, pessoal, da mesma maneira que a gente fez lá no começo, quanto maior a quantidade de faixas, melhor a aproximação. Então, quanto maior a quantidade de faixas, melhor é a aproximação. Então, se a gente quer a aproximação perfeita, a gente tem que ter o máximo de faixas possíveis. E como que a gente faz o máximo de faixas possível? A gente pega infinitas faixas. Logo, a área A vai ser igual ao limite, quando n vai para o infinito, do somatório de f de xi estrela menos g de xi estrela delta x, com o i variando de 1 até n. Mas se vocês lembram, pessoal, essa aqui é justamente a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Ou seja, a área, portanto, se f é maior ou igual que g, então a área A da região entre y igual a f de x e y igual a g de x, com x variando de a até b, de a até b é a área A é a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Ok? Então, com isso, a gente consegue calcular a área entre duas curvas. Se a gente tem a curva f e a curva g, com essa expressão, a gente consegue calcular a área entre elas. Beleza? Então, recapitulando, a gente tem a nossa região S, que está entre as duas curvas. A gente vai pegar essa região S e vai dividir ela em retângulos, todos de mesma largura ΔX, e a altura dos retângulos vai ser a f de xi menos a g de xi, onde xi é um ponto no iésimo intervalo. Ok? A hora que a gente soma a área desses retângulos, a gente tem uma aproximação para a área da região S. Quanto mais retângulos, melhor a aproximação. Então, a área vai acontecer quando a gente toma infinitos retângulos. Ou seja, a área vai ser o limite, quando n vai para o infinito, da soma das áreas dos retângulos. Mas o limite dessa soma, a gente viu na primeira aula, que é justamente a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente consegue calcular a área entre duas curvas. Ok? Vamos fazer um exemplo. Então, exemplo. Tome, calcule
a área entre y igual a exponencial de x e y igual a x com x variando de 0 até 1. Ou seja, a gente quer calcular a área dessa região aqui. Ok? Então a gente tem aqui em cima a curva y igual a exponencial de x, aqui embaixo a curva y igual a x. A gente vai calcular de x0 até x igual a 1. Então, neste caso, a área A é dada por... A gente tem, como já vimos, que a área A é igual à integral de A até B. Nesse nosso caso é de 0 até 1. Então, de 0 até 1, de f de x, ou seja, da curva superior, que é a exponencial de x, menos x, que é a curva de baixo, dx. Aqui, a gente vai ter, então, a integral de 0 até 1 da exponencial de x dx, menos a integral de 0 até 1 de x dx. Esse é o primeiro cara. Integral da exponencial, a gente já viu que é a própria exponencial de x, variando de 0 até 1, menos a integral de x é meio x ao quadrado, também variando de 0 até 1. Então, a gente tem exponencial de 1 menos exponencial de 0 menos meio vezes 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Exponencial de 1 é e exponencial de 0 é 1. Aqui dentro a gente tem 1 ao quadrado, 1 menos 0, 1. Então a gente tem exponencial menos 1 menos meio. E isso aqui vai ser igual a exponencial menos 3 meios. Logo, a área dessa região é E menos 3 meios. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para um outro exemplo. Então, exemplo. Calcule a área entre as parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Note o seguinte, pessoal, nesse caso, eles não estão falando de quanto até quanto o nosso x varia, ou seja, a gente vai precisar obter esses valores. Como a gente vai obter esses valores? A gente vai observar o seguinte, essas duas parábolas, elas se intersectam em dois pontos. Então, temos que y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado, elas se intersectam num ponto xy se e somente se x ao quadrado for igual a 2x menos x ao quadrado. Ou seja, os pontos de interseção dessas duas parábolas vão ser os pontos x e y que satisfazem isso aqui.
Mas nesse caso a gente tem que 2x ao quadrado é igual a 2x. Ou seja, x igual a 0. Esses vão acontecer quando x igual a 0 ou x igual a 1. Portanto, os pontos de interseção são, quando x for 0, a gente tem em ambas as parábolas y igual a x ao quadrado. Se x é 0, a gente tem que y é 0. E o mesmo vale aqui. Então, de fato, o 0, 0 é um ponto de interseção. E qual o outro ponto de interseção? O outro ponto de interseção é quando x igual a 1. Mas se x igual a 1, em ambas as parábolas a gente tem y igual a 1. E se você desenhar o gráfico dessas parábolas, você vai ver que elas realmente se intersectam nesses dois pontos. Então, se você desenha o gráfico, você tem que as duas parábolas realmente se intersectam nesses dois pontos. Logo, a região que a gente quer calcular é a região que fica entre esses dois pontos de interseção. Ou seja, a região entre x igual a 0 e x igual a 1. Logo, a área está entre x igual a 0 e x igual a 1. Ou seja, a nossa área A vai ser a integral de 0 até 1 da curva de cima. A curva de cima é 2x menos x quadrado, 2x menos x quadrado, menos a curva de baixo, que é x ao quadrado, dx. Ou seja, a gente vai calcular a integral de 0 até 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. A integral dessa função, ela vai ser integral de 2x é x ao quadrado menos 2 vezes a integral de 2x ao quadrado é 2/3 de x ao cubo. Esse cara aqui é uma primitiva desse cara aqui. Isso com o x variando de 0 até 1. Quando x é 0, quando x é 1, a gente tem 1 menos 2/3. Quando x é 0, a gente tem 0. Logo, a área A vai ser igual a 1 menos 2/3, que é igual a 1/3. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente termina o outro exemplo, ok? A gente vai encerrar essa aula de hoje por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar calculando a área entre duas curvas, mas tirando essa hipótese aqui, a hipótese de que o f é maior ou igual que o g. Então, o que será que acontece quando o f não é maior do que o g? Então, a gente pode ter pontos onde f é maior, pontos onde g é maior. Então, a gente vai começar a próxima aula investigando esses casos. Tá bom, pessoal? Então, bom estudo a todos e por hoje é isso. Um abraço.